colocar certo assunto, que às vezes ela não tem a mesma posição. E aí eu acho melhor, mesmo porque eu acho que é esse que é o importante, é o debate até de proposta diferente, até ou a gente às vezes convence o candidato que a questão, a gente fez isso no sindicato, eu lá um candidato também no sindicato de engenheiro, que a gente tinha uma posição diferente, ou ele convencia a gente, ou a gente convencia ele, que a nossa era melhor, né? Então, rapaz, eu acho que era melhor você começar a falar e depois a gente abre o debate, ok? Bom, eu vou ficar em pé porque eu sou muito baixinha, então fico perdida aqui na linha. Mas eu queria agradecer essa oportunidade, cumprimentar o Abílio, o Rosenza e também o Civites por essa acolhida. E dizer o seguinte, eu acho que a primeira questão fundamental é que não há registro na história da nossa cidade de mobilização em defesa da mobilidade urbana. E, portanto, saber que o movimento está organizado, ele está tendo propostas, está acompanhando as leis nacionais, fazendo sugestões, inclusive para o legislativo, é realmente muito alvissareiro, porque nós temos aí a possibilidade de um diálogo e de assumir um tema que, em geral, é completamente marginal nas campanhas políticas. Provavelmente a primeira campanha para prefeito onde a questão da mobilidade urbana se coloca. E eu digo mobilidade urbana porque é o termo que eu uso, é mobilidade urbana. Transporte me parece uma palavra menos apropriada para designar as nossas necessidades e os nossos interesses coletivos, né? De fato, não adianta o transporte se a mobilidade é zero, né? Ou muito baixa. Então, o que nós queremos, de fato, é que essa mobilidade seja muito menor do que essa. E tudo tem que girar em torno disso, né? De duas coisas fundamentais. Primeiro, que haja mobilidade, portanto, que haja redução drástica do tempo de locomoção. E, em segundo lugar, que esta função da cidade, que é uma função crítica e essencial, que ela seja socialmente justa, porque a equidade é algo que não existe nos meios de transporte. Eu posso até dizer que um dos indicadores que medem a inclusão social é o transporte. Porque, às vezes, a pessoa até pode ter uma renda um pouco maior, mas se ela é obrigada a morar muito longe, porque não tem condições de morar mais perto, né? As condições de custo do terreno e de especulação imobiliária e outros problemas, ela anula o que ela ganhou numa diferença de renda com a redução, com o aumento do tempo de locomoção, que é dramático para qualquer pessoa. Mas quando eu digo que a sociedade está mobilizada, eu acho que isso tem a ver também com uma mudança dos próprios institutos de pesquisa. Tradicionalmente, eu não sei se vocês têm memória disso, nunca os IBOPs da vida e os institutos de pesquisa davam nenhum tipo de aferição positiva para transporte, isto é, para mobilidade. Porque eles sempre diziam que as pessoas estavam preocupadas com a saúde, estavam preocupadas com a segurança, e com o transporte, nunca. E eu, como sou socióloga, eu sempre ficava pensando, eu acho que é a maneira de fazer a pergunta. Se a gente faz de uma determinada maneira, as pessoas não consideram tão importante. Mas talvez não seja só isso também. É porque as pessoas, quando elas são perguntadas sobre o transporte, elas... o próprio perguntador não acha que é tão importante assim, não é? E ela não tem referência de que o problema é tão grave. Então, a conclusão a que eu chego é que houve uma politização positiva do problema da mobilidade e que esse, a meu ver, é o caminho para resolver os gravíssimos impasses que nós vivemos nessa área. A segunda questão que eu queria levantar é que é um problema
histórico mesmo. Vocês não têm ideia. Mas sabe quando é que pela primeira vez no Rio de Janeiro falou-se na necessidade de construir um metrô? Alguém tem ideia dessa data? Tem tempo, né? Quanto tempo? 89 anos. Foi em 1928 que, pela primeira vez, constatamos que precisava de uma linha de metrô. E eu digo isso por uma razão muito simples. Encontrei um amigo meu que é americano ontem, e ele trabalhou na prefeitura de Nova York por um bom tempo, e ele me informou algo que eu já tinha uma vaga ideia, mas enfim, ele deu dados precisos, de que o metrô de Nova York, todo que existe hoje, foi construído no final do século XIX e nos primeiros anos do século XX. E sabe quanto tempo durou essa construção do metrô? Que praticamente ocupou a cidade de Nova York inteira? Também vocês duvido que alguém adivinhe. 4 anos. Em 4 anos, Nova York construiu toda a sua rede. E mais ou menos semelhante aconteceu com Paris, que até hoje estendeu uma linha ou outra, mas a rede básica estava lá, em cidades de 1 milhão de habitantes, na época. Nós estamos com 6 milhões. Portanto, nós temos uma defasagem aí brutal de 5 milhões de habitantes, né, a mais do que essas cidades construíram. E aí nós vamos dizer o seguinte: não, mas é muito caro construir o metrô, por isso que a gente não tem. Mas eu ouço todo dia o prefeito dizer que está com muito dinheiro em caixa, e mais do que isso, eu me preocupo com, enfim, registrei que o Rio de Janeiro é a cidade que tem mais recursos para investimento. E a pergunta que eu deixo aqui ao grupo de engenharia é que nós estamos falando de uma função que é responsabilidade do Estado, não é isso? Não é responsabilidade do município. Mas eu vejo que a prefeitura está com recursos, e eu vejo também que a prefeitura de São Paulo está investindo pesadamente em metrô. Porque imagine quantos problemas a prefeitura não tem com o efeito colateral de uma mobilidade baixíssima na cidade de São Paulo. Provavelmente compensa botar alguma coisa a mais nesse terreno. E eu pergunto se não é o caso da prefeitura tomar essa decisão também. Então, eu estou dizendo isso porque nós podemos sempre dar uma solução de remendo para esse problema do metrô e do trem, e dizer que nós vamos transformar os ônibus em BRTs, etc. E eu não tenho nada contra o BRT, Cotendo. Eu acho que não me cabe condenar o meio de transporte que, bem ou mal, melhora muito a capacidade, a mobilidade urbana do ônibus tradicional. Agora, o que eu estou querendo dizer aqui é que nada vai substituir o trem e o metrô. E eu gostaria, com a permissão de vocês todos, de fazer aqui uma homenagem a alguém que eu penso nele dia e noite, porque há mais de uma semana que eu ando percorrendo essa cidade e tenho que reconhecer que esta figura merece as nossas homenagens um século depois de ter feito aquilo que um estadista deve fazer. E eu me refiro aqui especificamente ao Marechal Hermes da Fonseca, que quando houve uma intervenção bastante controvertida aqui no centro da cidade para modernizar o centro da cidade, né, e acabar com enfim, com toda uma concentração de população pobre que vivia em cortiços, etc., e que até hoje nós reclamamos e pensamos, etc., nós sempre esquecemos de completar e dizer que o Marechal Hermes, exatamente pensando nisso, alguns anos depois, 2 anos depois do episódio da vacina obrigatória, construiu a mais estratégica de todas as iniciativas de transporte dessa cidade, que foi a Central do Brasil, a linha de trem que vai até Santa Cruz e que passava por toda a Zona Oeste, e que foi realmente uma medida extremamente inteligente, antifavelizante e democrática, porque ela permitiu a ocupação do subúrbio carioca ao longo da linha de trem, né,
permitindo a milhares de pessoas que se locomovessem de maneira bastante razoável, pelo menos durante algumas décadas, até o centro da cidade. Logicamente que depois, por falta de investimentos, por falta de prioridade, essas linhas foram se deteriorando e até o sucateamento completo da rede ferroviária federal, coisa que eu, pessoalmente, até hoje não engoli, né? Porque eu acho que foi um crime que se cometeu contra o Rio de Janeiro, contra a população de baixa renda, mas também da própria classe média de subúrbio, e sobretudo contra a Zona Norte do Rio de Janeiro, porque a Zona Norte, que é a área mais bem equipada de infraestrutura da cidade, está há décadas abandonada e de todos os sentidos, e nós percebemos claramente os efeitos maléficos desse abandono sobre a vida de 40% da população carioca, né? Bem, a outra questão que eu queria levantar aqui, que eu acho que é básica, é a seguinte, e vem um pouco em consequência do que eu acabei de dizer. Um sistema de transportes, ele é, por definição, modal. Eu queria aqui até me referir muito especialmente ao meu marido Zé Antônio, que é engenheiro de transportes e que é um frequentador assíduo desse clube de engenharia há não sei quantas décadas, né? E com quem eu sempre troco essas ideias e aprendo muito com ele. Então, os modais têm uma hierarquia. E a hierarquia é, em primeiro lugar, o transporte de máquinas. Trem, metrô ou equivalente, VLT ou lá o que seja. Em segundo lugar, nós temos os meios intermediários. Pode ser o BRT, o ônibus, etc. E depois nós temos linhas complementares, que poderiam, inclusive, ser até mesmo as vans tão criticadas, cujo pecado capital não é ser van, mas é ter se transformado no transporte número 1 das pessoas que moram longe e que têm dificuldade de acesso ao transporte. Esse é o problema. Então, o que aconteceu, claramente, é uma inversão da hierarquia dos modais. Nós vimos que o automóvel, que devia ser a última opção de todos nós, passou a ser a primeira opção sempre que possível, e vejam a nossa classe C e D, que emergiu e ascendeu socialmente, graças a Deus, e a primeira coisa que uma pessoa da recém-chegada classe C decide na sua vida pessoal é comprar um carro, seja ele qual for, velho, de segunda mão, de terceira mão, como for. E muitas vezes nós interpretamos erradamente isso, achando que essas pessoas, que isso é um consumo conspícuo, é apenas por vaidade, para mostrar que tem um status novo, quando não é absolutamente nada disso. As famílias fazem realmente um cálculo de custo e chegam à conclusão que ter um carro velho que permita a família, por exemplo, ir a algum lugar no fim de semana, etc., com o mínimo de tempo, vale a pena. Porque as outras ofertas modais não conseguem atender minimamente a esses objetivos. Então, nós temos essa inversão do sistema, e a inversão mais grave é a prioridade do transporte individual. E eu aqui cito um exemplo absolutamente controvertido e que vem ocupando muito as atenções e os debates nessa campanha para a Prefeitura do Rio de Janeiro, que é o problema da perimetral, né? Ora, nós estamos discutindo se tem que derrubar a perimetral, se não tem que derrubar a perimetral, quanto custa derrubar a perimetral, e aprendemos que vai custar R$1 bilhão. Tudo isso é muito controvertido, muito importante. Mas o mais importante ninguém vem mencionando, nem citando, nem debatendo. O mais importante é que, derrubando a perimetral, que custa R$1 bilhão, ninguém levantou o problema de que tudo vai ser refeito de novo para atender ao transporte individual, isto é, ao automóvel. E não há uma proposta que siga a direção que o IAB vem dando a esse problema, especialmente Sérgio Magalhães, quando ele diz que a coisa mais importante que a gente tem que fazer nessa cidade é integrar o transporte rápido de mar, o centro, que continua a ser a centralidade principal da cidade, e a região suburbana, especialmente